Eu acho que o Hereditário, especificamente, é um ótimo filme de tal tendência porque, de certo modo, ele vai lidar com esses dois lados. Ele tem esse lado mais atmosférico e dramático, mas também tem um lado mais gráfico e tradicional. Ele conta a história dessa mulher que, depois da morte da sua mãe e da sua filha, começa a desvendar aspectos sombrios do passado da sua mãe. Descobre que ela estava envolvida com rituais satânicos e com a invocação de um demônio mais específico que deve possuir um corpo masculino. É um trabalho que possui essa, digamos, sofisticação visual dos filmes do pós-horror e dos filmes da A24, possui essa fotografia muito bem trabalhada e com detalhes bem específicos, possui um trabalho com o elenco bem mais realista e contido, possui essa dinâmica, no geral, bem mais dramática, porém que usa de aspectos, na verdade, bem clássicos do terror para gerar a sua tensão. Usa de aspectos clássicos, na verdade, de aspectos até bem simples do terror. Algumas das grandes cenas do filme são cenas bem simples, envolvendo, por exemplo, evocação de espírito com um copo, algo bem clichê das obras de terror e que aqui o diretor não tenta nem reinventar, mas sim busca reforçar um apelo mais primitivo daquilo, um apelo mais básico daquilo, digamos assim. No geral, eu acho que muito do impacto do filme vem do modo em que a obra cria um clima dramático mais contido, um clima que domina todo o filme e insere cenas mais fortes no meio disso de modo bem pontual. A mãe está sempre contendo alguma emoção. O filho tenta não demonstrar sentimentos. O pai tenta ser sempre racional. Toda a família está reprimindo muita coisa e mesmo a atuação é bem contida. Porém, do nada acontece algo muito chocante. A menina é decapitada, o corpo do pai entra em combustão. Ele cria toda essa atmosfera mais fria, mais sóbria. Você entra nesse estado junto com o filme, você se fascina com aquilo, e aí do nada ele mostra algo mais forte ou algo mais inusitado. É interessante também como alguns pequenos acontecimentos dentro dessa lógica se tornam mais grandiosos. As cenas em que os copos se mexem são um bom exemplo. Como essa é uma situação relativamente clichê, não é tão fácil fazer uma cena assim soar tão impactante. Porém, o modo como o diretor nos coloca numa espécie de transe mais contido antes de mostrar essas cenas gera esse impacto bem interessante. É um trabalho que usa o melhor desses dois mundos, desse mundo do terror mais atmosférico e desse mundo do terror mais gráfico. A sequência final, por exemplo, me parece que até é o ápice disso, porque é quando, teoricamente, o filho é possuído pelo demônio, ou seja, é um ritual satânico, é algo, em teoria, bem clichê, porém toda a construção da cena é digna de um filme do Lynch ou do Kiyoshi Kurosawa. Ele vai criando um mistério de modo gradual, sem explicar muita coisa e confia muito na sua potência visual. O que, na verdade, é uma grande
característica positiva dessa geração, dessa tendência. São filmes que tendem a se expressar muito bem através de elementos mais visuais e até de algumas experimentações e menos literais. O Ghost Story, por exemplo, faz isso tanto nas escolhas de decupagem, como também de montagem, como de estrutura narrativa. Ele é uma espécie de obra de terror que remete ao Terence Malick, no modo em que vai divagando sobre os seus temas. O próprio Ari Aster pode ter os seus problemas, inclusive eu não sou muito fã do Midsommar, mas eu gosto do fato dele e de alguns cineastas dessa geração sempre buscarem se expressar de modo mais sensorial, buscarem experimentar com a linguagem audiovisual de algum modo. Eu acho que a tendência do pós-horror pode e deve ser criticada, mas eu sou totalmente contra descartar toda essa geração, como alguns críticos mais puristas tendem a fazer. Eu posso não concordar com a definição da tendência do pós-horror, mas, no fim das contas, o que importa são os filmes e o que eles têm a nos oferecer por eles mesmos. Eu posso não concordar com a fala mais arrogante de alguns diretores de tal tendência, mas o que importa é o que o filme por si só tem a nos oferecer.